A partir de hoje, não há nenhum tratado entre Washington e Moscou que barre a quantidade de armas nucleares que qualquer um dos dois tem. Analistas dizem que poderia ser o início de uma nova corrida armamentista, uma preocupação que, pelo menos por agora, é descartada pelos governos das duas nações. O que acontece é que o tratado bilateral New Strategic Arms Reduction Treaty, ou New START, como fica o acrônimo, chegou hoje ao seu fim oficial. Chegou ao fim o último mecanismo que, juridicamente, limitava os arsenais nucleares de Estados Unidos e Rússia. Com essa inspiração, mais de 80% das ogivas nucleares existentes no planeta passam a não estar sujeitas a nenhum limite formal nem a mecanismos obrigatórios para verificar o que está acontecendo. Esse encerramento acontece meses depois de uma paralisação diplomática, conforme a tensão geopolítica no mundo, conversa sobre a guerra na Ucrânia. Não houve extensão. Sergei Ryabkov, que é o vice-ministro russo então responsável por lidar com a questão nuclear, chegou a falar, e a gente cobriu isso aqui na terça-feira, que a Rússia estava pronta para um mundo sem restrições nucleares. O tratado é uma extensão do antigo Tratado START, uma coisa que se arrasta desde 85 em negociações, mas nessa versão foi firmado em 2010 e prorrogado em 2021 por 5 anos. O último legado operacional das décadas de tratados de controle de armas que vem lá da Guerra Fria como herança. Aqui a gente tem a publicação do presidente americano Donald Trump a respeito do assunto. Ele falou sobre isso cerca de 1 hora atrás, conforme o programa ia ao ar, falando nos seguintes termos. Os Estados Unidos são o país mais poderoso do mundo. Eu completamente reergui as forças armadas no meu primeiro mandato, incluindo novas e reequipadas armas nucleares. Adicionei a força espacial e agora continuo a reerguer nossas forças a níveis jamais vistos antes. Temos navios únicos, e ele fala de navios que foram anunciados, diz ele, 100 vezes mais poderosos que aqueles da Segunda Guerra Mundial. Ele disse que ao invés de estender o Tratado New START, que foi mal negociado pelos Estados Unidos e está sendo grosseiramente violado, deveríamos ter nossos especialistas nucleares trabalhando, agora, em um novo e melhorado tratado moderno, que possa durar futuro adentro. Foi o pronunciamento do presidente americano hoje, então, conforme esse tratado expira. Recapitulando para a gente saber do que se trata a coisa. Foi assinado em 2010, então na época pelo Obama, com o objetivo de limitar ogivas nucleares implantadas e, claro, se erguendo sobre o Tratado START anterior que vinha da época da Guerra Fria. Ele limita também vetores de lançamento. Estamos falando de mísseis balísticos intercontinentais, mísseis balísticos que são lançados por submarinos e também por bombardeiros pesados, como o próprio B-2, tanto na mídia depois do bombardeio que houve na Guerra dos 12 Dias contra o Irã. Esse tratado dava um limite, um teto, melhor dizendo, de 1.550 ogivas estratégicas implantadas para cada lado, prontas para operar, e limites também para os sistemas de entrega. Além dos limites numéricos, esse acordo estabelecia um sistema de transferência baseado em trocas regulares de dados. Basicamente, os dois lados tinham que ficar informando um ao outro a respeito de teste e de aumento nas suas ogivas, ou nas suas ogivas posicionadas. Nas horas que antecederam esse fim oficial, teve informações de que Estados Unidos e Rússia chegaram até a discutir uma possível extensão, coisa que publicamente se falava não teria acontecido. A gente tem aqui a matéria da Axios que dá uma informação de bastidores a respeito disso. De acordo com esse relatório, que não foi confirmado oficialmente, mas foi confirmado por outros veículos, citando também oficiais americanos, houve um rascunho de um entendimento, mas ainda precisaria do aval final dos líderes dos dois países, Putin e Trump. Isso aconteceu em nível técnico e político, mas sem esse aval final a coisa não progrediu. Agora, a possibilidade de um compromisso político informal sem status jurídico pleno também fica no horizonte. Afinal, o START era um binding treaty, como se fala no direito internacional, e impõe obrigação. Agora, a gente aguarda para ver se um próximo tratado, que Trump diz que deve acontecer, também teria esse mesmo tipo de status. Agora, a gente tem aí algumas questões para tratar, e algumas das preocupações que foram citadas na comunidade internacional. A gente tem aqui o press release do Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. Ele disse que a expiração do acordo representa um, aspas, momento crítico para a segurança internacional. Vamos lá para as palavras dele, então. A expiração do New START entre os Estados Unidos e a Federação Russa marca um momento grave para a paz e a segurança internacional. Pela primeira vez em mais de meio século, o mundo enfrenta uma realidade sem quaisquer limites vinculativos, binding, como eu falava agora há pouco, sobre os arsenais nucleares estratégicos das duas maiores potências nucleares do planeta. É o que ele falou num comunicado. Guterres destacou que os acordos de controle de armas contribuíram ao longo das décadas para reduzir o número total de ogivas no mundo. E aí, ele não está brincando. Eu posso passar com vocês por algumas das informações que a gente tem de que o número de armas nucleares no mundo, de fato, vinha diminuindo.
Então, se a gente pega, por exemplo, Rússia e Estados Unidos, baixaram muito desde o ápice, aí na década de 80, na Guerra Fria. A China, entretanto, tem aumentado, e isso é parte das preocupações quanto ao fim desse tratado New START. O que eu quero dizer com isso? A China agora tem cerca de 600 ogivas nucleares prontas para uso. Isso é um aumento exponencial de anos anteriores, e se continuar nesse ritmo, se fala em ultrapassar 1000 até 2030. Aí a gente tem o Bulletin of the Atomic Scientists, Boletim dos Cientistas Atômicos, que passa por esses números e a fonte com a qual a gente está trabalhando agora para isso. Mas mais interessante que isso, a gente tem outros relatórios, analistas falando, mas aqui é onde eu quero falar com vocês. Isso é uma estimativa que vem do site Statista, a gente pode até tirar a barra, obrigado Daniel, onde vocês veem um gráfico com o aumento do número de armas nucleares, que remodelou o mundo aí. E ali em 85, quando a gente teve os primeiros tratados que perduravam, os precursores do START, a gente falava em 63 mil ogivas nucleares no mundo. Agora a coisa está estável em torno de 12 mil, um pouquinho mais. Mas, novamente, com Rússia sendo o principal, melhor dizendo, com China sendo o principal país que tem aumentado essa produtividade, a gente fala de um aumento consistente em anos recentes, que poderia ser uma fagulha para uma eventual nova corrida armamentista, se assim as coisas caminharem. Para a gente passar desse segmento para o próximo, eu quero também falar com vocês a respeito de como a doutrina nuclear muda ao longo do tempo e como isso tem um impacto profundo na sensação de segurança globalmente. Então vamos fazer uma breve retrospectiva histórica. Já que a gente estava com o gráfico aqui do lado, Daniel, podemos até deixar ele ajuda a gente a navegar esse cenário. Então, a gente pode falar a respeito do momento onde havia 2 ogivas nucleares, ali em 1945. Um momento onde o presidente Harry Truman, então, autorizava as bombas nucleares que caíram em Hiroshima e Nagasaki. É dito até que Truman, num primeiro momento, se contentava que eles tivessem uma arma que pudesse encerrar a Segunda Guerra Mundial. Quando teve noção da escala completa, dizem que o homem, ele mesmo, ficou assustado. E claro, não faltam relatos na literatura sobre como os próprios homens envolvidos nisso e no desenvolvimento dessas armas se surpreenderam com seu potencial destrutivo. O fenomenal livro Hiroshima, eu acho até que eu tô com uma cópia aqui, vamos ver se tá aqui atrás. Tô com a minha cópia, peraí. Podemos jogar a tela aqui para mim. E aqui eu tenho nas mãos a reportagem que deu noção do potencial destrutivo disso aí. Esse é Hiroshima, do John Hersey. Ele foi publicado como uma reportagem na revista New Yorker, na época. E ele ocupou a revista inteira, era para ser uma reportagem só dentro da revista, e eles deram a revista inteira para ele, e eu tô aqui com essa edição, que foi depois publicada num livro, um absoluto best-seller. Ele passou um ano em Hiroshima depois da queda da bomba atômica, e acompanhou a história de 6 pessoas que sobreviveram ao bombardeio. Esse livro ajudou a formar o imaginário americano na época, de uma forma muito anti-armas nucleares. E de fato mostra o potencial destrutivo. Não dá para imaginar aqui, eu não teria como descrever o livro em curto prazo, só nesse segmento do nosso programa, mas vale a pena demais para quem quiser ter acesso. Eu recomendo essa edição, que é uma edição comemorativa de 40 anos. E ele voltou e contou a história daquelas pessoas que ele acompanhou por um ano depois, 40 anos depois da publicação original. Aquilo lá chocava o mundo de tal forma que se imaginava qual seria o futuro se a União Soviética tivesse uma, mas não se teve que imaginar por muito tempo. Em 49, setembro de 49, a Rádio Moscou anunciava então ao planeta que a União Soviética tinha armas atômicas. Uma semana depois, 23 de setembro, veio o anúncio, segundo a timeline aqui que o John Hersey coloca no livro Hiroshima. Aí, coisa de 8 dias depois, em 1º de outubro de 49, acontece o quê? O Partido Comunista Chinês vence a Guerra Civil na China e proclama a República Popular da China, instaurando no país mais populoso do mundo o regime mais genocida da história. E nesse ponto alto do movimento comunista internacional, ele controlava os 2 maiores países da Terra, por território e por população. Os americanos, claro, se alarmavam com aquilo e criaram uma série de agências de inteligência que perduram até hoje. O chamado Deep State meio que se calcificou no Estado americano naquela época. A sequência de eventos é fácil de prever. A corrida pelas armas nucleares, até que se chegou ao estado de MAD, MAD, como se diz na sigla em inglês, maluco seria a tradução literal, mas não é isso que eles queriam dizer. Apesar do acrônimo, claro, ter essa brincadeira, MAD significa Mutually Assured Destruction, destruição mutuamente assegurada. A ideia de que se houvesse uma terceira guerra mundial com aquelas armas à disposição, o mundo acabaria. E quando a gente chegou, podemos voltar aqui para o gráfico, quando a gente chegou nesse momento aqui em 85, com 63 mil armas nucleares no planeta, era a certeza de que a Terra não sobreviveria a um bombardeio, com um país lançando mísseis aí em velocidades supersônicas um contra o outro, e as armas nucleares se esgotando.
Nessa retrospectiva, então, começou-se esses tratados de controle de armas nucleares, visando garantir que, primeiro, não aumentasse o poder destrutivo, que eles conseguissem gradualmente diminuir, e depois, que houvesse algum tipo de controle, de sensação para colocar em lei, por pior que fosse a legislação, por pior que fossem os tratados, essa ideia de que, olha, se a gente entrar em conflito nuclear, iremos nos destruir. E aí, depois da Guerra Fria, a coisa caiu numa curva descendente. Naquela época, os países aproveitavam o chamado dividendo da paz, a ideia de que se você tem que gastar menos com armas nucleares, ou com armas em geral, você vai poder ter estados de bem-estar social mais amplos, dar mais benesses para a população. O newsflash é que, se havia dúvida sobre se isso ainda perdura, não tem mais. A OTAN agora recomenda 5% do PIB para a defesa, ao invés de 2%. Vastas quantidades estão sendo gastas em armas no planeta inteiro. E não deixa de ser mais um dos gestos simbólicos do fim da ordem anterior, o fim desse tratado New START. E a falta de restrições quanto à possibilidade de construir bombas atômicas. A gente vive mais e mais em um mundo onde as organizações de salvaguarda parecem não existir e as armas nucleares são uma garantia maior do que nunca de segurança, e certamente muito mais do que algum tratado ou alguma organização internacional. É nesse contexto que não deixa de ser simbólica a queda do Tratado New START. Recomendação de leitura, já que aqui a gente sempre busca expandir o teu horizonte, ter um lugar onde você possa vir para ter um alento e buscar referências. Recomendo Hiroshima, tá? Um livro que, para além da geopolítica, vai te tocar profundamente. Eu vou até... não quero soar pedante aqui, tá? Mas eu não sei se ele está disponível em português ou não. Se você tem essa facilidade de ler em inglês, recomendo essa edição aqui, que é a edição comemorativa de 40 anos. Deve ser fácil de importar isso aí na Amazon, etc. Mas eu acho que deve estar disponível em português, um livro muito popular, um best-seller desses, deve se encontrar facilmente. E uma leitura rápida, tá? Isso aqui tem 140 páginas, uma paginazinha de nada. Dá pra... coisa pouca aí. Se estiver lendo pouco, em poucas semanas você resolve isso aqui. Se estiver lendo muito, como se diz aí, 2 sentadas já era. Certo?